Meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia e cosmetologia, estou cursando pós em gestão em indústria farmacêutica e em cannabis medicinal. Sou proprietária da Ortofarma, uma farmácia de manipulação em São Paulo, onde eu também faço atendimento farmacêutico. Sou também membro de um corpo clínico de uma clínica canábica que está se formando junto com um grupo de médicos. Sou membro do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, da fitoterapia e das plantas medicinais. Sou membro da RENFA, Rede Nacional Feminista Antiproibicionista. Sou farmacêutica da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, onde nós auxiliamos os pacientes a produzirem seu próprio remédio, desde o cultivo à produção, garantindo assim mais segurança e eficácia no tratamento. E sou também diretora científica do Instituto Jurema, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino das Terapias Ancestrais. E hoje eu vim até falar um pouquinho resgatando esse uso ancestral, então vim falar um pouquinho do uso da cannabis, dela tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Eu sou também paciente, minha família também é paciente, meu filho, meu pai, minha família toda acaba sendo paciente do uso da cannabis, sou paciente de fibromialgia, dor crônica, mas vocês vão ver no decorrer da aula que, na verdade, a gente acaba se tratando de muito mais patologias do que aquela única que a gente vem buscar, né? Então, eu uso para dor crônica, mas ela me ajuda no estresse, na ansiedade, em várias questões do dia a dia, em TPM. Então, em várias questões, ela vem auxiliando. Então, vocês vão entender um pouquinho mais disso no percorrer do curso. Também faço uso espiritual. Meu primeiro contato com a cannabis foi ainda em 1998, na faculdade. Por coincidência, o Dirceu, que foi ex-presidente da Anvisa, foi meu professor de farmacobotânica e farmacognosia. E foi nessas aulas na faculdade onde eu pude ver a cannabis de um outro olhar. Ela não como uma droga que só se faz um uso social, mas também como um fitoterápico, como uma planta, e assim como qualquer outra planta, tendo seus efeitos benéficos. Em 2012, num congresso que teve no CREMESP, em São Paulo, foi aí que eu aprendi a pronúncia cannabis, foi com o professor Zuardi, foi ele que apresentou essa pronúncia. E mais para frente, por volta de 2013, mais ou menos, 2014, quando eu conheci o professor Carlini, ele também me apresentou essa pronúncia, né? Então é assim que é registrado na Academia Brasileira de Letras, como cannabis. E é essa pronúncia que eu venho adotando desde então. É uma planta utilizada pelos nossos ancestrais há milhares de anos, então uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelo homem, então a serem domesticadas pelo homem. Então ele utilizava ela tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Até porque as duas coisas sempre andaram juntas, né? Então a nossa questão física, né? A nossa questão terapêutica, a nossa questão espiritual. Então, para nós estarmos em equilíbrio, nós temos que estar com corpo, mente, espírito, tudo em equilíbrio. Os nossos ancestrais, com toda a sua sabedoria, eles já sabiam disso e eles já utilizavam em ambos os contextos. Como diz Antônio Escorrotado, né? Então, o consumo de plantas psicoativas remonta aos ancestrais dos homens. O tema polêmico dos tempos modernos, na verdade, um assunto corriqueiro na história da humanidade. Provavelmente não houve uma criatura humana que em vida não tivesse ao menos ouvido falar da existência de tais plantas ou substâncias. Então, essas plantas elas já vêm sendo milenarmente utilizadas, né, há milhões de anos. Então, é uma planta... Então, tem até uma passagem na Bíblia, né? Então, vamos aproveitar que estamos fazendo esse curso dentro de uma igreja. Então, vou trazer relatos também de passagens bíblicas a respeito dessa planta, resgatando o uso espiritual. Então, a gente vai começar falando um pouquinho aqui do uso espiritual dessa planta sagrada. Então, como diz em Gênesis, né, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Então, já tem essa passagem, né, de Deus, então ela, como qualquer outra planta, ela também tem seu uso sagrado e ela também nos serve de alimento, como a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Os primeiros registros, né, datam 2.700 anos,
Então, quando encontraram em uma sepultura de um xamã cerca de 789 gramas da erva, né, junto à sepultura desse xamã. Então, isso daí aconteceu na China. Nas tradições xamânicas, então, eles utilizavam já a cannabis, então, eles utilizavam ela para uma forma de encontrar Deus sem ter um vale de lágrimas. Então, eles acreditavam que para se encontrar Deus não precisava ser com sofrimento, com penitências, modificação da carne, enfim, que essa planta ela poderia trazer um encontro com Deus, só que dentro de uma felicidade, né? Então, permitia que a pessoa que utilizava ela tivesse um caminho alegre, né? Em busca dos céus, né? Então, assim, ela era tida como um guia do céu. E ela é utilizada já milenarmente pelos nossos ancestrais. Então, ela foi utilizada desde o hinduísmo, né? Então, Shiva tem várias ligações, né? Então, dentro das 5 plantas sagradas do Atharva Veda, a cannabis é uma dessas 5 plantas sagradas que eram utilizadas pelos nossos ancestrais no hinduísmo, que é uma das religiões assim mais antigas, né? Práticas religiosas, espirituais. E, inclusive, existia um rito, né, onde tinha um festival onde eles ofereciam uma tivela cheia de maconha para os adeptos da religião durante um festival que se chamava Durga Puja, né? E eles utilizavam ela, então, como fonte de alegria, fonte de felicidade, de libertação, para que acabassem todos os medos que afrontam a vida. Então, era para tirar todo esse medo que eles utilizavam. Utilizados também no taoísmo, né, para encontrar o equilíbrio, no shintoísmo, então eles utilizavam para espantar os maus espíritos, trazer mais proteção para as vidas. As noivas, inclusive, elas utilizavam no véu dos casamentos, elas eram feitos de cannabis, representando a pureza daquela cerimônia. Utilizada também no budismo, né, para melhorar a concentração, a realização de cerimônias, então deixava a pessoa mais espiritualmente mais sensível. Buda, inclusive, antes de alcançar a sua elevação espiritual, ele ficou um tempo se alimentando só de uma única semente de cannabis, porque ela é tão rica em proteínas, aminoácidos, que ela já dava todo o sustento necessário para ele. E foi quando ele alcançou a elevação espiritual dele. Usada também no Rastafari, né? Então ela é utilizada, ela é uma planta considerada sagrada também, então ela vai aumentar a consciência, ela vai trazer um bem-estar, ela é uma forma assim de eliminar aquelas energias negativas do dia a dia, né? Então faz com que a pessoa esteja já mais perto de Já, né? Como uma fonte de eliminar a mente, de iluminar a mente, né? Trazer, tirar ela das profundezas, né? Então assim ela então é amplamente utilizada. Aqui no Brasil teve uma igreja Rastafari do Ras Geraldinho, mas infelizmente ele foi preso, né? Assim, é uma pena isso, né? Mas enfim, é nossa liberdade religiosa sendo ferida. E isso daí não pode acontecer, né? Porque é uma planta sagrada e assim como vocês podem ver, ela já foi amplamente utilizada. Vem sendo, né, amplamente utilizada. Inclusive, na nossa Bíblia Sagrada, existem várias passagens descrevendo o uso dela. Só que, infelizmente, teve uma questão de erro de tradução. Então, assim, os assírios, eles já utilizavam, né, com o nome de Canumbum, uma velha palavra de origem ocidental, também chamada Conaba. Então, aqui algumas pronúncias, né, a etimologia do nome da cannabis, né? Então, assim, essa é a pronúncia, né? Como ele vinha descrito antigamente. Então, na verdade, na forma desses símbolos que vocês podem ver. E de baixo para cima, o segundo, Cannabosen, é assim que a gente vê nas literaturas, né? Da Bíblia, então, nas traduções. É assim que ela vem escrito, né? Nos trechos. E em 1980, na Universidade Hebraica de Jerusalém, eles viram que foi feita uma tradução, comprovou-se, né, que foi feita realmente uma tradução errada e foi traduzido o Knepsen por Cálamo, né? Então aqui a gente pode até ver em Êxodo, então onde diz, né, o Senhor disse a Moisés: tome as seguintes ervas finas, onde ele dá daí uma receita, né, onde é escrito Canebozen, que porém foi traduzido erroneamente por cálamo, mas que quer dizer cannabis.
Então, o Senhor diz a Moisés, né? Diga aos israelitas, este é o meu óleo sagrado para gerações vindouras. Então, isso foi assim, tipo, um presente que ele nos deixou para as gerações vindouras. Então, aqui essa receitinha, onde ele pede para que se untasse todas as coisas sagradas com esse óleo para separar o que era sagrado das coisas laicas. Então, era um óleo sagrado usado para unção. Existem também passagens bíblicas na cannabis do Velho Testamento, então nos Cânticos dos Cânticos, então tem várias passagens, essa daqui mesmo é onde está sendo enaltecida a mulher, né? Então um senhor enaltecendo a esposa dele, e ele compara ela com as principais especiarias existentes, e uma dessas especiarias é o cálamo. Aqui então também mais algumas passagens do Velho Testamento. E, inclusive, a Bíblia Sagrada, ela foi feita com papel de cânhamo. A primeira Bíblia Sagrada escrita foi feita com o papel de cânhamo. Existem também religiões como o candomblé, como algumas religiões indígenas, né, alguns caboclos, então eles fazem esse uso dentro da floresta, né, dentro dos seus rituais. Então também tem o catimbó, né, que são as raízes indígenas do culto da Jurema, onde eles também utilizam essa erva sagrada. Ela também é conhecida como Santa Rosa, então que é, né, comunicação feita pelos deuses, né? Então ela antigamente eles utilizavam a datura, só que como a datura fazia com que eles perdessem a consciência, eles não tivessem controle, então de uns anos para cá eles passaram a utilizar a cannabis no lugar da datura, para ter esse mesmo encontro, né, para fazer essa mesma comunicação com os deuses. E eles chamam a cannabis de Santa Rosa. Também os otomis orientais de Dalgo, né? Então eles também, antigamente eles utilizavam o peiote, e hoje em dia eles também utilizam a cannabis no lugar do peiote, para eles terem essa mesma conexão, né, com os deuses, com os ancestrais, e eles chamam essa planta de Rosa Maria. Nós temos também a Santa Maria. Então, a Santa Maria ela foi introduzida por um caboclo da Amazônia, um sábio, e ele, através de um sonho, um anjo veio e disse, né, que com essa planta também se curava, que trazia mais luz, né, para o caminho de quem utilizasse. E quem soubesse consagrar, ia ter uma mãe que te ensinasse, que ela cura e alimenta o amor nos nossos corações e ela nos conforta em nossa missão. Então, esse senhor sábio da floresta amazônica, foi ele que introduziu a Santa Maria nos rituais. E quem apresentou para ele, na verdade, foi o Lúcio Mortimer, né? Então, foi ele que apresentou essa planta sagrada, e ele deixa um texto onde ele diz: Viva Santa Maria, que brotou da terra para nos confortar e ensinar a ser irmãos, congregados no propósito da harmonia e prosperidade. Que todos saibam consagrar esta força, ela será um atalho precioso em nossa jornada rumo ao divino. Então, uma planta sagrada que, se todos souberem como consagrar, ela vem trazer só alívios, conforto, né, e a cura para vários males, como a gente tem visto, né, e vem vendo cada vez mais isso sendo comprovado. E nós, hoje em dia, nós temos a primeira igreja da maconha. Então ela foi fundada em 2015 nos Estados Unidos por Bill Levin. Então ele abriu essa igreja da maconha. Então os preceitos básicos são o culto para o amor, compaixão, ajuda ao próximo. E ele, inclusive, ele fez os 12 mandamentos, né? Então diz, o dia começa sempre com um sorriso, ajude os outros sempre que puder, trate o seu corpo como um templo, não tire vantagem das pessoas, nunca comece uma briga, cultive comida, crie animais, traga a natureza para sua rotina, não seja um trollador de internet, gaste 10 minutos ao dia contemplando a vida. Quando você vir um ato de bullying, impeça de todas as formas que puder, proteja aqueles que não podem se proteger, ria frequentemente, compartilhe bom humor. E o último, cannabis, a planta que cura, é o nosso sacramento. Ela nos aproxima uns dos outros. É nossa fonte de saúde, nosso amor, a cura para as doenças e para a depressão. Nós a abraçamos com nosso coração e espírito, individualmente e como um grupo. Então, esses são os 12 mandamentos da Igreja
da cannabis nos Estados Unidos. E ela é uma planta sagrada, uma planta como qualquer outra planta, um fitoterápico, como qualquer outro. Ela tem várias denominações, então existem milhares de nomes assim, pelo mundo inteiro, então são muitos nomes mesmo. E cannabis sativa, então cannabis vem derivada do grego, que quer dizer uma maneira de produzir fumaça. E sativa significa planta cultivada, que vem do latim. Então é uma planta cultivada que se produz fumaça. Então sativa vem disso de cultivada e cannabis uma maneira de produzir fumaça. E também essa palavra, e a maconha, ela vem da palavra macanha, do quimbundo, que significa erva mágica.